Olá, eu sou o Hibiki. Gyu é um mangá de horror do Junji Ito, mas diferente dos outros mangás dele, Gyu tem um elemento horror muito mais destacado, com a destruição completa do Japão e inimigos que vão desde peixes com pernas até animais maiores e humanos. Essa história do mangá mais pesado de horror eu vou mostrar agora. Tadashi e Kaori são um casal que estão passando as férias em uma casa em frente à praia. Logo no início mostra Tadashi mergulhando na água e ele vê um antigo navio de guerra e tubarões, e algo o ataca em sua direção. O casal já em casa acaba brigando algumas vezes no início, porque Kaori tem uma curiosa hipersensibilidade a um cheiro horrível, um cheiro podre, parece até o cheiro da morte, até que um misterioso peixe com pernas entra na casa e tenta atacar eles. Tadashi até tenta se livrar desse monstro, mas o peixe acaba voltando algumas vezes, literalmente flutuando. A única explicação seria que ele produz algum gás que faz o saco flutuar. O casal acaba voltando à praia e vê que mais peixes assim estão subindo, até que em outra praia próxima, um tubarão branco sai da água para atacar todos. E em casa, Kaori está com febre e fica desesperada porque sabe que tem algo horrível chegando perto por causa do cheiro da morte. O tubarão branco entra dentro da casa deles e acaba destruindo a casa inteira, mas acaba morto no final após cair da janela. E para piorar, os peixes já estão na cidade inteira, até um tubarão martelo está matando pessoas. Os caçadores locais até tentam atirar nos animais, mas eles não caem. A TV mostra que o desastre econômico no Japão já passa dos milhões e mais cidades já estão infectadas com as feras. O casal no desespero volta para Tóquio e encontra o Dr. Koyanagi, tio do Tadashi, que é um ótimo cientista, e com um cadáver de um desses peixes, o tio do Tadashi explica que o cheiro horrível é realmente um cheiro de cadáver, por isso é tão forte, e agora, estudando o animal sozinho, ele vê que há algo como um corpo robótico que segura o peixe, mas no descuidado, seu braço acaba sendo agarrado por essa máquina, e ele se vê obrigado a amputar o próprio braço. No outro dia, Koyanagi conta uma história antiga para Tadashi. O avô da família supostamente teria criado um germe em um laboratório em uma guerra antiga no Japão. Esse germe faria qualquer corpo se decompor e soltar infinitos gases com cheiro horrível. Então o vô supostamente criou máquinas para levar todos os animais com esses gases para a guerra, usando como uma arma contra os americanos. E teoricamente todos os peixes que andam foram criados artificialmente também. Enquanto isso, Kaori descobre que está com manchas na pele, começando a ser infectada pelos germes. Koyanagi explica que a máquina se move usando os gases que os germes produzem nos corpos, mas algo interessante é que essas máquinas são de metal e nenhuma dessas tem parafusos nem costuras, parecem até orgânicos, o que contradiz a teoria da artificialidade. E todos os peixes na verdade morrem quando saem da água, já ficam completamente decompostos, servindo apenas de hospedeiros para as máquinas. O oeste do Japão sofre um ataque em massa dos peixes, mas a Universidade de Tóquio já está estudando os peixes, e o governo esconde as informações por serem muito importantes no futuro. Esses germes horríveis podem e vão infectar humanos, e então em outro dia Tadashi encontra Kaori em seu quarto. Ela já está completamente infectada pelos germes, e tendo nojo de si mesma e desesperada, ela tenta cometer suicídio. Mas Tadashi ajuda ela e a carrega pela cidade inteira no meio do gás, até a casa de seu tio. E com a situação horrível da Kaori, o cientista a leva para um suposto hospital, enquanto Tadashi visita seus pais. Mas no meio do caminho, ele descobre que os trilhos do trem estão fechados por causa dos peixes, e ele acaba sendo puxado por um monstro e cai em um poço cheio dessas criaturas e acaba desmaiando, assim terminando a primeira parte da história. Tadashi olha para cima e vê o gás, as suas formas. Parece que é feito do espírito fantasma dos mortos. E então esse gás começa a puxar ele para cima e ele vê o rosto da Kaori. Será que ela está viva? Até que ele acorda no hospital. Isso era apenas um sonho. Tadashi acordou um mês depois. O Japão inteiro já está completamente em guerra. Todos os peixes estão na terra. Ninguém sai de casa e os militares já estão na linha de frente. Desesperado, Tadashi vai à casa de seu tio para ver Kaori, mas seu tio diz que Kaori está morta e seu corpo foi queimado. Tadashi fica completamente desolado em seu quarto, até que a assistente de seu tio, Yoshiyama, mostra a verdade.
Kaori não morreu, mas tudo isso foi parte de um plano para colocá-la em uma máquina. E então o tio do Tadashi confessa seu plano e liga a máquina. Essa máquina com Kaori acaba atacando ele e foge dali rapidamente. Tadashi, com raiva por ter sido traído por seu tio, sai dali e tenta achar Kaori. O mundo está pior, pessoas já estão totalmente infectadas e muitas já estão nessas máquinas. Peixes já estão apodrecendo junto com o céu que já virou a morte, até que uma máquina gigante com vários humanos dentro aparece destruindo tudo, algo mais bizarro do que tudo já visto. Tadashi consegue escapar do gás e agora perdido na rua, ele escuta um som, algo como uma música, e seguindo esse som, ele chega em um circo que está literalmente no meio do nada. Esse circo está cheio de máquinas que fazem parte do show. Elas dançam no ritmo da música. Esse gás deixou de ser algo artificial. Isso é completamente sobrenatural. E como o próprio dono do circo diz, o gás é vivo e continuará vivo quando todos os animais e humanos se forem. Ele veio de outro mundo. E para provar isso é mostrada a verdadeira face do gás, a face da morte, da devastação, de toda a destruição no mundo. E a atração principal era Kaori, ou só o que resta dela. Ela foge dali, Tadashi consegue parar a máquina e a leva de novo para a casa de seu tio para tentar salvá-la. Chegando lá, ele encontra a senhorita Yoshiyama, totalmente triste. Triste porque ela amava o Koyanagi, mas ele acabou morrendo, ou pelo menos parecia que ele morreu. Tadashi toma sua pior decisão da vida, que foi entrar no porão que seu tio supostamente morreu. E lá aparece seu tio em sua maior criação, uma máquina melhor que as anteriores. Ele virou um hospedeiro para os parasitas, e ele começa a tentar atacar Tadashi, junto com Yoshiyama. Eles se escondem no quarto. E Kaori toma consciência, mesmo estando morta, e começa a ir atrás da Yoshiyama. Ela foge pelas escadas, e quando sai, a máquina do Koyanagi captura ela e vai embora voando. Depois de perder todos que conhecia, Tadashi vai atrás da Kaori, e vê que ela fez seu último ato bondoso. Ela se virou contra as máquinas, tentou lutar, mas infelizmente foi levada. E depois de ver toda essa destruição, de ver seu mundo acabar, Tadashi se pergunta como isso tudo aconteceu. Até que aparecem os estudantes da Universidade de Tóquio com uma pesquisa para um possível antivírus, e um deles tem uma teoria que provavelmente é a mais certa de toda essa história. Não vai encontrar nenhum parafuso, nenhuma solda nessas máquinas. Nenhum dos melhores laboratórios conseguiria fazer 600 mil desses. Imagine 6 bilhões, nenhum humano seria capaz. Eles devem se reproduzir entre si, talvez em nível microscópico. Talvez a bactéria que faz o gás se infundiu com os navios de guerra no fundo do mar, uma máquina criada pela mãe natureza. No final, Tadashi vê o que sobrou de Kaori. Ela finalmente está livre desse mundo. O mundo está em completa destruição, mas ainda assim há esperança.